Sem Shakti, a Mãe Divina, nenhuma das três forças da Trindade poderia existir. Este é um assunto de extrema importância para todo buscador sincero da sabedoria divina. Sem este conhecimento, ninguém pode realmente utilizar por completo os ensinamentos dos ciclos cósmicos. Ninguém pode afirmar ser um mago do bem, do bom e do belo sem este conhecimento. A união com a Mãe é tudo para a manifestação espiritual. Os magos do mal não são capazes de manifestar o espiritual do Pai. Eles apenas corrompem a energia da Mãe Divina. Antes de mais nada, é preciso entender e definir o que significa cada uma das palavras-chave deste quebra-cabeças que, uma vez compreendido, pode levar a todos nós para a reunião com Deus no paraíso da liberdade cósmica. Nós falamos, no primeiro CD dos ciclos, sobre quem são e onde atuam Brahma, Vishnu, Shakti e Shiva. Mas muitas perguntas foram enviadas e compreendemos onde vocês estão se confundindo. Assim, vamos nos aprofundar mais sobre este assunto como início da nossa continuação do CD dos ciclos cósmicos número 2. Brahman. Quem é Brahman? Tudo inicia-se em Brahman. Escreve-se B-R-A-H-M-A-N. Brahman. Brahman é Deus no princípio, Deus com a palavra. Alfa e Ômega, Pai e Mãe. Deus é o princípio e Deus é o fim. Tudo começa em Deus e termina nele. Assim, todas as ideias positivas vêm dele. E nós, então, manifestamos esta ideia dele, por ele e para ele. Então, se eu falar a vocês que Brahman os ilumine e proteja, eu estou dizendo que Deus os ilumine e proteja. Eu quero que isto fique bem claro. Deus é a palavra e a palavra é Deus. Deus é o fogo consumidor de toda a imperfeição humana. Não me canso de repetir isso. Todos já ouviram estas palavras. Nada pode ser maior, superior, menor ou inferior a Brahman. E nada existe além dele. Ele é o todo que está e vive em tudo. Não pode ser contido por nada. Jamais algo de ruim vem dele. Apenas o bem, o bom, o belo e o construtivo. Ele é o ovo cósmico, mas não se pode afirmar que o ovo cósmico seja a sua totalidade. Está bem, vocês podem me dizer, mas por que devemos utilizar a palavra Brahman se podemos falar a palavra Deus? A resposta é que Brahman é uma palavra em sânscrito, uma língua criada para explicar Deus e também para nos comunicarmos com Ele. Mesmo se desejássemos, não poderíamos simplesmente dizer todas estas palavras em um bom português ou inglês, porque elas não existem e não foram criadas nem tampouco traduzidas. O sânscrito vai além. Sem limitações, o sânscrito nos revela inclusive uma personalidade para Deus. E isso nos coloca de uma forma mais íntima com o Criador, como vocês vão ver mais adiante. Brahman é esta essência pura de Deus, um Deus sem atributos. Ele não é só o Pai e Mãe divinos, ele não é só o Filho e o Espírito Santo, ele é tudo e todos. Ele tanto é imaterial como ele é material. Assim sendo, agora que estamos entendendo que não podemos nem sequer descrever Brahman, podemos passar então a falar em Brahman manifestado. Não entendemos o seu lado imaterial, mas podemos compreender a sua imaterialidade sendo materializada. E isso é muito bom porque o segundo passo será compreender um pouco mais da sua imaterialidade. Pois está escrito que assim como embaixo é em cima e assim como é em cima é embaixo. De sua imaterialidade, entendemos apenas que Deus interage consigo mesmo, pois Deus é alfa
e Deus é ômega. Assim ele produz a vida, indo de alfa para ômega, de ômega para alfa. Imaginemos então, só para dar início a este raciocínio, que um dia não havia forma alguma material. Não havia planeta algum. Imagine isso apenas para compreender como a vida na matéria acontece. Pense que Deus, Pai, Mãe, resolveram se multiplicar e criar outras formas livres e inteligentes, almas criativas, seus filhos. Então, Deus Pai, Mãe, desde o centro do ovo cósmico, separaram-se, ela a matéria, ele o espírito, a consciência queria penetrar esta matéria, preenchê-la por completo. Esta separação aconteceu apenas por um momento, pois eles voltaram a se reunir em espírito. Assim, Deus Pai é o espírito e Deus Mãe é a matéria. E podemos dizer que Deus Pai está na matéria, mater, mãe, e podemos dizer que a Mãe Divina também vive em espírito junto ao Pai. Não vamos falar de outros mundos, planetas, para não complicar muito a história. Vamos apenas falar da nossa amada Terra, o nosso planeta, a nossa casa, nosso planeta Mãe. Assim, Deus Mãe está e é a própria Terra e tudo o que ela tem e existe. Porém, é importante manter em mente que a Mãe está em constante fluxo e refluxo de energias com o Pai. A Mãe busca a espiritualização e o Pai busca a materialização. As formas de consciência, as almas que na Terra vivem, ainda não ascensas, são limitadas porque não aprenderam ainda a trocar a energia com este Deus Pai Mãe ascensos. A maioria de nós está limitada a trocar energia na Terra, entre homens e mulheres, e entre nós e a Mãe Terra. Ou seja, apenas com a Mãe, pois todos nós estamos no seu útero, somos um pequeno ovinho cósmico que ainda não aprendeu a dominar as energias alfa e ômega de seu próprio ser. Assim, quando trocamos energias entre nós, nós estamos trocando energias com nós mesmos. Seres que fazem parte de um só corpo, o corpo da Mãe terrenal. A Mãe Divina é o cálice que recebe a vida de Deus Pai. Assim como a Mãe desceu para a matéria e subiu ao espírito, é o objetivo das almas em seu útero seguir este fluxo divino e ascender na troca de energias com o Pai, pois a alma atua na polaridade feminina, assim como a Mãe, buscando a polaridade masculina do Criador. A alma atua no plano feminino da Mãe, mas sua essência é a polaridade masculina do Pai, que foi quem a colocou aqui na Terra, no útero da Mãe. Assim, sua natureza é o espírito. Eu sei que é um pouco complicado de entender, mas não se preocupem com isso. Sigam o meu raciocínio. Pensem apenas que tudo que de Deus veio precisa voltar para Ele. E isso só é possível com a espiritualização. E a espiritualização só acontece colocando a atenção no espiritual, seguindo o primeiro mandamento, amar a Deus acima de tudo, ou seja, pensar nele. Deus, então, o Senhor Brahman, com N no final, né? Não é Brahma, é Brahman, nos colocou em seu útero, o útero da Mãe Divina, a própria Terra, mas Brahman não se distanciou de nós. Ele se mantém nutrindo a vida em formação e evolução constantemente. Quero deixar claro, se você não teve ainda a aula número 1 dos ciclos cósmicos, por favor, busque em nosso site ter essa aula, no botão Ensinamentos, antes de ouvir o que nós estamos dizendo aqui. Brahman nutre a vida a um nível material e se manifesta nessa vida aqui na Terra em 12 etapas principais divididas em 4 partes. Isso ocorre de 2 diferentes maneiras. 2 partes para Brahma e Vishnu e 2 para Shakti e Shiva. Ocorre em etapas para que possamos interpretar Deus aos poucos. Não estamos preparados para receber Brahman de uma só vez.
Precisamos ir materializando este Deus Pai e Mãe para podermos compreendê-lo. Por isso dizemos que Brahman busca materializar-se e nós buscamos nos espiritualizar. Ele chega para nós em Brahma e Vishnu, e nosso retorno para ele é em Shakti e Shiva. A energia chega aos planos da matéria da seguinte forma: do mais imaterial, o fogo, ao mais material, a terra. Do fogo para o ar, do ar para a água, da água para a terra. De Brahman para Vishnu, de Vishnu para Shakti, de Shakti para Shiva. Primeiro, vemos Brahman, os divinos Pai e Mãe, manifestados como Brahma. Depois, como Vishnu. Depois, como Shakti. E, finalmente, como Shiva. Reparem que o mais confuso aqui, até agora que nós estamos falando, é que, mesmo entendendo que a Mãe é e está na Terra, nós precisamos entender que Brahman, quando falamos em Brahman, nós nunca falamos apenas em Pai, nós falamos em Pai e Mãe. Diferente de quando falamos em Brahma, Brahma, sim, é energia totalmente Pai. Vamos então agora entender quem são esses 4 personagens que manifestam a vida na Terra. Falamos isso muito no primeiro CD, mas as dúvidas com relação a isso vão ser sanadas agora. Brahman nos envia a ideia, Brahma, no plano da memória ou espiritual. Raciocinamos esta ideia com Vishnu, no plano mental. Depois colocamos a ideia em ação com Shakti, e então vemos a ideia manifestada em Shiva. Nós vimos isso no CD1, dos ciclos cósmicos. Isso está claro. Agora, Brahma é o impulso inicial do Pai Brahman, o Pai penetrando o mundo da matéria. Brahma não é a totalidade de Brahman, mas é o primeiro impulso dele. Brahma é o poder da criação, da idealização da nossa razão de ser e atuar. Tudo o que existe foi um impulso de Brahman para Brahma. A porta de entrada do cosmos é Brahma. A lâmpada um dia foi criação de Edison. Foi Brahman quem mandou para Brahma a ideia e para Vishnu ensinando Edison. Brahma é a presença eu sou de Edison e Vishnu é o seu Santo Cristo pessoal. Brahma representa o plano da memória. O plano da memória é o recebedor do plano do espírito. Memória, como todos sabem, representa a lembrança daquilo que já existe. Portanto, dizemos que nada criamos, apenas co-criamos. Lembramos aquilo que Brahman já pensou, porque somos parte de Brahman. Somos sua extensão na matéria, afinal foi ele que nos colocou aqui. Assim, quando temos uma ideia, na realidade é uma lembrança daquilo que já foi pensado por nós em Brahman e por Brahma, por ordem e iniciativa de Brahman. É fantástico isso. Essa compreensão realmente é algo muito importante. Somos Deus em ação. Eu sou o Brahman atuando aqui. O que um homem fez, todos podem fazer, porque somos todos um. Porém, cada um tem o seu plano divino e Deus se individualiza em cada um de seus filhos. Digamos que Brahman tem 1000 projetos e deseja manifestá-los todos, e ele diz: esta ideia eu vou dar para o Paulo, esta ideia eu vou dar para o Renato, esta para a Márcia, esta para a Karina, esta para o Bruno. E ele faz isso através de Brahma, que acompanha cada um de nós. Brahma, sim. Brahma é Deus individualizado para cada um de nós. Cada um de nós tem o seu Brahma. Assim vemos que nosso potencial divino é ilimitável. Temos um cordão de ligação com Brahman, e isso ocorre através de Brahma. O eu sou o que eu sou individualizado. Vejam que o nome Brahma é bem parecido com o Brahman. Isso mostra a sua proximidade com o imanifestado que ele representa. Brahma é a mais pura perfeição de Brahman individualizado.
Por isso, quando você ver um filho da luz andando pela rua, diga com alegria: veja, ali estamos vendo Deus andar. Somos a extensão física de Deus individualizado. É como se eu dissesse a vocês que somos uma pontinha de uma extensão do cosmos tocando o chão da Terra. E mais do que isso, interagindo com a Terra. Lembrem-se que a Terra é a mãe. A mãe é ômega, o pai é alfa, somos enviados do pai para evoluir na mãe. Uau! Maravilhoso! Nós não somos órfãos. Deus Pai desce até o meu coração e Deus Mãe sobe até o meu coração. E eles se encontram ali, e eu sou alfa e eu sou ômega, aqui e agora, fazendo a ponte entre Deus Pai e Deus Mãe. Nossa, isso é fantástico. Realmente, quando vocês entenderem isso, porque ouvir o que eu estou dizendo é uma coisa, vocês terem essa compreensão, orem a Deus para que vocês tenham essa compreensão. Quem sabe até mais do que eu. Cada um de nós tem uma compreensão desse ensinamento. Isso é fantástico. Uns mais, outros menos. Não é porque eu estou ensinando aqui que eu vou ter a maior compreensão deste assunto. Isso é lindo. Eu estou apenas acordando vocês para que vocês compreendam esse ensinamento em vocês que já está aí. Nossa maior limitação, amigos, é entendermos que precisamos deixar de ser filhos de nossos pais e mães terrenos. Quando nós fazemos 12 anos, isso tem que acontecer naturalmente, mas não é o que acontece. Principalmente aqui no Brasil, nós somos muito apegados ao papai e mamãe terrenos. Precisamos assumir a nossa identidade crística. Isso é libertador. É libertador. Olhar seu pai e mãe físicos e dizer: esses são meus irmãos. Tem que assumir essa ideia. Continuando então a explicação. Vishnu é o Filho, a sabedoria e o conhecimento da vontade do Pai. Ele é a missão de ensinar e acompanhar cada alma até a conclusão do plano divino na Terra. Vocês entenderam isso no primeiro CD. Vishnu representa o início real da manifestação, o plano mental. É o plano mental que recebe o plano da memória do Espírito, a vontade do Espírito. Assim Vishnu recebe Brahma. Mas ele recebe Brahma graças a Shakti. É a mãe que faz a ponte entre Brahma e Vishnu. Aqui está uma chave. E uma chave importante. Lembrem-se que estamos no plano da matéria e aqui quem manda é a mãe. São os 4 planos da matéria. Mesmo Brahma e Vishnu sendo a manifestação do Espírito, eles estão na matéria. Os 4 corpos são inferiores. O plano superior está penetrando, mas é a mãe que permite este acesso. Pense nisso. Brahman é tão bom conosco e nos trata como bebês que precisam de tutela. Ele não envia apenas a sua criação através de Brahma, ele envia Vishnu, o instrutor, para ensinar-nos a cocriar, manifestando a sua ideia. Quando estamos prontos para criar, no final das 5 horas do ciclo cósmico, indo para as 6 horas, então nós entramos e ficamos sob total tutela da Mãe Shakti. Não só estaremos no seu corpo, mas sob a sua administração também. Neste momento, passamos a atuar como Brahma. Nossa missão, agora que sabemos a vontade do Pai, é atuar como Brahma para o mundo. Somos os embaixadores de Brahman. Representamos o plano de Deus. Sim, porque a ideia que o Pai quer que manifestemos sempre envolve o próximo. E é isso o que mais importa em nossas aulas de ciclo cósmico número 2. Aprender a manifestar esta energia do Pai, conhecermos-nos como deuses. Brahma e Vishnu atuam em nós. Shakti e Shiva representam a nossa atuação, juntando o saber do Pai e a energia da Mãe. Nós passamos então a ser o elo que une a vontade do Pai Brahman, em Brahma e Vishnu, e a ação da Mãe Shakti. Shakti é a Mãe Divina. Ela é o receptáculo, o cálice que recebe o Espírito, a vontade de Deus, que veio para a alma que atua em seu útero. Somos um com Shakti, a Mãe materializada, e nossa união com Brahman
cria um magneto que capta e recebe Brahma e Vishnu, e produz, com este casamento alquímico, a manifestação de Shiva. Shiva só acontece com a manifestação física da vontade de Deus através da alma. Sem isso, não existe Shiva. Muita gente nunca manifesta nada daquilo que Deus espera que manifestem. Eles não representam Deus. Eles não manifestam Shiva. Não manifestam o Espírito Santo, mas apenas o espírito do mal, o espírito de porco. Se você está de bem com o pai e de bem com a mãe, então sua vida flui como deveria e você é feliz. E estar de bem com o pai é buscar entender o que ele quer que você manifeste na matéria. E isso sempre envolve o servir ao próximo. Porque Deus é amor, e você é o embaixador deste amor de Deus para a humanidade. Porque amar é servir, e Deus é o maior servo de todos, e Ele quer servir a humanidade através de você. E estar de bem com a mãe é cuidar bem de seus filhos, e isso você faz colocando a vontade de Deus em prática. Nós somos a união entre o céu e a terra, lembrem-se sempre disso. Nós viemos do pai para a mãe e voltaremos da mãe para o pai. Mas, mais do que isso, cada um de nós que se eleva da terra, eleva a mãe junto com ele. Eleva a mãe para junto do pai. Shiva é o Espírito Santo, a totalidade do Espírito manifestado. Mas ele não é a totalidade de Brahman, mas sim a totalidade de Brahma. Podemos até dizer que o Shiva cósmico é Brahman, mas o Shiva planetário, o Shiva manifestado, é a totalidade parcial de Deus manifestado. Ele nasce da união do plano espiritual e imaterial de Brahma e Vishnu com Shakti. Ou seja, nosso Brahma é individualizado para nós. O meu é meu, o teu é teu. Eu tenho o meu Brahma e o meu Vishnu. Vocês têm o Brahma de vocês e o Vishnu de vocês. Cada um tem o seu. Mas quando falamos em Shakti e Shiva, todos temos o mesmo. A minha mãe divina é a mesma que a sua e o meu Shiva é o mesmo que o seu. Este é o plano da coletividade. Somos todos um aqui na Terra. Depois de Brahman, Brahma e Shakti, talvez sejam os mais difíceis de se compreender e de se explicar também. Vishnu e Shiva, a maioria das pessoas interpreta bem. Mas Brahma é um pedaço de Brahman. Tudo o que ele é do mais puro ser em Brahman. Mas ele não é Brahman. Ele inicia a manifestação daquilo que Brahman quer manifestar. Ele é e representa tudo aquilo que é externo à nossa vida na Terra, mas que Deus quer ver manifestado na Terra. Eu sei que eu repito às vezes algumas frases de formas diferentes, mas é justamente para que isso fique bem claro. Fazendo então agora uma analogia para uma melhor compreensão, podemos imaginar que se a vida fosse um restaurante, Brahma seria o gerente do restaurante. Aquele que sabe o que o dono do restaurante, o Sr. Brahman, pediu para servir no almoço. Quais os diferentes pratos que Brahman quer que sejam servidos. Vishnu seria o cozinheiro-chefe da cozinha. Aquele que comanda a equipe e ensina como fazer o prato especial. Vishnu cuida para que todos os ingredientes estejam disponíveis para o preparo do alimento. Shakti seria o próprio restaurante, que recebe e contém o gerente, o cozinheiro-chefe e o pessoal da equipe que faz o trabalho e inclusive os clientes. Mas não contém Brahman, pois ele não só é o dono do restaurante, como também é dono do hotel que contém o restaurante. E finalmente Shiva. Quem seria Shiva nessa história? Shiva seria o restaurante, o gerente, o cozinheiro-chefe, o pessoal da equipe que fez o prato especial e os clientes do restaurante, todos juntos, banqueteando o prato criado pelo Sr. Brahman, o dono do restaurante.
Só que Shiva vai além. Ele também é e está unificado ao dono do restaurante, adorando ver, junto com ele, aquela cena em foco e manifestada. Interessante, né? Essa é uma boa visão de compreensão deste assunto tão importante. Agora, falando em Shakti, tem um agravante para compreendermos Shakti. Ela tem 1000 faces. Além de estar atuando como o cálice de Brahman, ela é a base que mantém toda esta estrutura. Ela é e está representada em cada princípio feminino, de cada um dos aspectos das manifestações de Brahman. É ela que faz as conexões entre Brahma e Vishnu, e entre Vishnu e Shiva. Shiva é o amor, a perfeição e a conclusão do plano divino, somado à sua missão de purificar a criação, destruindo todas as forças contrárias à vida e ao amor divino.